Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, vocês viram recentemente aí uma boa notícia que acabou depois virando uma certa decepção, né? Que foi a chegada aí do Pocophone F1 e também do Redmi Note 6 Pro, vendido oficialmente no Brasil com garantia, nota fiscal. Começou com uma boa notícia, né? Porque é muito bom a gente ver a chegada de aparelhos interessantes como o caso do Pocophone F1 aqui no Brasil, mas acabou se tornando uma decepção por causa do preço, né? E aí fica aquela questão, por que será que os aparelhos são tão caros aqui no Brasil? Será que é culpa do fabricante? Será que são os impostos? O fato é que a gente viu na prática que não se trata simplesmente de ganância dos fabricantes, né? Dos fabricantes que já estão estabelecidos aqui no Brasil. Isso porque o Pocophone F1, que é vendido lá fora por mais ou menos R$ 1.200, e aqui no Brasil você encontra hoje, né, por R$ 1.600 a R$ 1.800, dependendo da versão, se é de 64 ou de 128 GB. Quando vendido aí com nota fiscal e garantia, o preço dele pulou para R$ 3.000. E aí, por mais que eu curta o Pocophone F1, por mais que eu tenha achado um aparelho bem legal, R$ 3.000 é o preço de um Galaxy S9 Plus hoje em dia, que traz aí um hardware muito parecido, mas que é melhor em câmera, tem um visual mais bonito, traz a proteção IP68. Então o Galaxy S9 Plus é superior ao Pocophone F1 em praticamente tudo. E não vale a pena, entre o Pocophone F1 e o Galaxy S9 Plus, você optar pelo F1, né? Ele teria que ter um preço mais interessante para valer a pena. E isso comparando com o S9 Plus. Temos aí o LG G7, que hoje você encontra na faixa dos R$ 2.500. Tem o Zenfone 5Z, que você também encontra mais ou menos nessa faixa de preço. Então, a maior virtude, né, do Pocophone F1, que era o seu preço, acabou se perdendo quando ele chegou oficialmente no Brasil, já que o valor está simplesmente muito caro. E aí todo mundo se pergunta, por que esse aparelho chegou tão caro aqui no Brasil? É difícil saber exatamente o que acontece, né? Mas algumas coisas a gente consegue analisar e algumas outras coisas a gente consegue especular. E aqui um fator que a gente sabe que realmente acontece é que temos a margem de lucro do fabricante, né? No caso, a DL fez a homologação do Pocophone F1 e do Redmi Note 6 Pro, de dois aparelhos fabricados pela Xiaomi. E veja só, esse processo de homologação é bastante caro, um valor muito elevado. Então já tem esse custo logo de cara, mas de toda forma ela tem que ter uma margem de lucro em cima do aparelho. Ela tem que ganhar dinheiro em cima da venda dos smartphones que ela lança, como é o caso do Pocophone F1. O problema é que para ela vender oficialmente, ela tem que oferecer pelo menos garantia de 90 dias, de 3 meses. Isso é lei, né? A garantia é de 3 meses. A maioria dos fabricantes oferece 1 ano de garantia, que é para ter um diferencial, mas o mínimo que é estabelecido por lei é uma garantia de 3 meses. Então temos aqui com o Pocophone F1 a garantia que a DL tem que oferecer por estar vendendo esse aparelho, tem também os impostos que ela tem que pagar por cada aparelho que ela vende, tem também o processo de transporte. Infelizmente a maioria dos produtos vendidos aqui no Brasil utilizam o transporte rodoviário e a gente sabe a qualidade das estradas brasileiras, sabe o preço do combustível, sabe a quantidade de roubo de carga que acontece, então tem o custo do seguro também que você tem que fazer com a carga, tem a margem de lucro do varejista, então são vários fatores que acabam influenciando no preço final do produto. Né? De cara aí o que a gente sabe e pode colocar na conta é a margem de lucro do fabricante, a margem de lucro do varejista, os impostos que paga por fabricação de aparelho, todo o processo de homologação, custos com transporte, com seguro de carga. Então são muitos custos que são colocados em cima da conta do produto. E quando você vê o preço desse produto num site chinês, por exemplo, nada disso entra nessa conta, né? Então por isso que acaba sendo tão caro produtos como o Pocophone F1 quando são vendidos aqui oficialmente no Brasil, com nota fiscal e também com garantia. Claro que de repente, né, rola uma margem de lucro um pouco maior por parte do varejista, do fabricante também, então isso também pode influenciar no preço. Pode ser que a DL esteja com uma margem de lucro muito grande, isso a gente não tem como saber, só especular, né? Mas não há como negar que tem vários custos que entram aqui no preço final do aparelho, isso acaba deixando o Pocophone F1 muito caro.